O Superior Tribunal de Justiça retomou o julgamento para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é exemplificativa ou vira taxativa. De acordo com a decisão, as operadoras dos planos poderão deixar de cobrir procedimentos não incluídos na relação da agência reguladora. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o mestre em Direito pela PUC de São Paulo, especializado em Direito Médico e membro da Ibero-American Bioethics Network for Education, Science and Technology da Unesco, Washington Fonseca, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Washington. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da rádio e desejar aí uma boa semana a todos. Muito obrigado. E qual é a sua expectativa em relação a esse julgamento que foi retomado pelo STJ? Há uma divergência entre os ministros, ou seja, é possível que os planos de saúde passem a não cobrir procedimentos obrigatórios até então? Existe essa possibilidade, sim, sem sombra de dúvida. O julgamento ele foi suspenso. E o que ocorre? Existe uma divergência entre alguns ministros do STJ, onde se delimita se os procedimentos adotados pelos planos de saúde serão taxativos ou exemplificativos. Então, não ainda, o julgamento está suspenso, não há nenhuma novidade, se assim a gente pode dizer, em relação a qualquer tipo de mudança, mas a minha expectativa e a minha torcida é que o rol seja mantido como exemplificativo e não taxativo. Hoje em dia já há uma reclamação, não é, por parte de consumidores de que muitos tratamentos necessários acabam não sendo contemplados, ou seja, de que a lista não é suficiente. Sem sombra de dúvida, e esse problema, Jefferson, é um negócio que a gente observa no nosso dia a dia e eu vejo como advogado. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes algum tratamento que acaba sendo negado pelo plano de saúde acaba sendo buscado a sua autorização pelo judiciário, pela justiça. Então o caminho natural é que você tendo um procedimento um pouco mais complexo, você mandatoriamente peça autorização para o plano e teoricamente o plano, pelo fato dele ter essa incumbência do tratamento, ele deveria autorizar esse tratamento, esse procedimento, que muitas vezes acaba sendo negado. Agora, se a gente parar para pensar na questão exemplificativa ou taxativa do rol, quando a gente fala em uma situação absolutamente taxativa, é aquele rol de doenças ou aquele rol de procedimentos que o plano de saúde vai ter que necessariamente adotar e cuidar de você quanto ao seu tratamento. E se você tiver eventualmente uma doença que esteja fora do rol, azar do consumidor, azar do segurado, ele vai ter que dispor dinheiro do seu bolso para pagar. Agora, se a gente tem um rol exemplificativo, não é taxativo, ou seja, são exemplos, e mesmo que aquela doença ou tratamento não conste daquele rol, sendo um rol exemplificativo, o plano de saúde continua com a obrigatoriedade de te atender, de tratar o paciente, tratar o segurado, para que ele tenha um atendimento adequado. Então, não sendo taxativo e sendo exemplificativo, na minha visão como advogado, era o melhor dos mundos para todos nós segurados, todos nós que utilizamos do sistema privado de saúde através dos planos de saúde. Como é que funciona em outros países do mundo essa questão do rol dos planos de saúde? Existe algum tipo de comparação possível com essa prestação de serviço em países da Europa ou até da própria América? Sim, é bastante interessante porque nos Estados Unidos, por exemplo, o rol é taxativo. Se você eventualmente sair daquele rol, você vai ter que pagar 100% do seu plano, 100% do seu custo, melhor dizendo, do custo de tratamento. Então, se a gente para pensar, é uma situação muito desvantajosa. Em alguns países da União Europeia também a gente tem esse entendimento do rol taxativo. Então eu acho uma situação muito complicada, ainda mais para a situação brasileira, onde o sistema único ele é muito sucateado, ele é extremamente sucateado, para falar bem a verdade, apesar de ser um sistema muito justo na teoria,
a gente tem uma mudança nesse sentido. Quem vai ser penalizado vai ser a população, caso o rol taxativo venha a ser implementado, e a gente sabe que quem vai se beneficiar em muito mesmo, vão ser as operadoras de saúde. Mas os Estados Unidos é um típico exemplo, uma nação que trabalha com plano de saúde. Se você não tem plano de saúde lá, você acaba sendo excluído do sistema. Você vai ter o atendimento de emergência, sem sombra de dúvida, de urgência, pode até ter, mas essa conta vai ser necessariamente repassada para você. Então a gente vê uma situação muito desfavorável ao segurado, quando não a imposição de coparticipação. Essa coparticipação você tem a necessidade de pagar por parte do seu plano, tá certo? E a outra parte ser suportada pela companhia seguradora, pela operadora do plano de saúde. Então, essas são algumas situações que a gente consegue enxergar de maneira bastante clara, por exemplo, nos Estados Unidos. Washington, a decisão sobre a questão do rol ser taxativo ou exemplificativo está no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas é possível, por exemplo, que a legislação seja modificada pelo Congresso Nacional para que esse rol se torne, por exemplo, exemplificativo de maneira definitiva, ou não caberia mais nenhum tipo de mobilização dos parlamentares nesse sentido, por exemplo? Essa sua pergunta é muito boa, porque vamos imaginar que a gente tem um desastre e a gente tem a implementação do rol taxativo. Os nossos políticos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, eles poderiam sim criar um PL, um projeto de lei que altere essa situação e regulamente que o rol ele vai ser necessariamente o quê? Exemplificativo. Então, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, caso venha o STJ a implementar um rol taxativo, pode sim o Congresso Nacional criar uma lei para mudar esse contexto. Essa seria a única alternativa, seria a única questão, seria a única solução que a gente tem para sair dessa questão do rol taxativo. E só para que fique bem claro aqui para os nossos ouvintes, porque são expressões que não necessariamente estão no nosso dia a dia, não é? Rol taxativo, rol exemplificativo. O taxativo é o rol de procedimento que deve ser seguido à risca, sem a obrigação de cobrir mais nada do que listado pela Agência Nacional de Saúde Perfeito. Suplementar, não é isso? Sem possibilidade Perfeito. de judicialização. E o exemplificativo é aquele em que pode ser extrapolado, servindo apenas de referência para a cobertura obrigatória, que é o que existe hoje em vigor no Brasil, o que permite, inclusive, a judicialização, Exato. Não é? A sua expectativa é qual? Eu posso até dar um exemplo até mais prático para a população entender, Sim. Que eu acho que a gente pode trazer uma realidade do nosso dia a dia, da dona de casa, por exemplo. Imagina só uma dona de casa que tem uma listinha, que ela tem um orçamento fixo ali para fazer a compra daqueles itens que estão naquela lista que ela está indo no supermercado. Qualquer coisa fora da lista ela não vai poder comprar e não vai poder usufruir. Então, exatamente guardadas as devidas proporções, a mesmíssima coisa. Se a gente eventualmente tem um rol taxativo, tem uma lista fechada de procedimentos, uma lista fechada de doenças que o plano tem a obrigatoriedade de atender. Se não consta naquela lista, não consta naquele rol, a pessoa não vai ter atendimento. A pessoa não vai ter qualquer tipo de cobertura por parte do plano de saúde. Então, guardadas as proporções, fazendo um paralelo do nosso dia a dia com a dona de casa, com a listinha fechada do supermercado, é exatamente o que vai acontecer. Agora, a lista exemplificativa é uma situação muito mais ampla, são exemplos. Pode acontecer da lista, eventualmente, trazer um determinado rol de procedimentos e de doenças a serem cobertos, mas é muito claro deixar para todo mundo que caso, eventualmente, você, ouvinte, tem algum problema com o plano de saúde, mesmo que não conste naquela lista, você vai ser atendido. O plano de saúde tem essa obrigatoriedade. E eu acho muito justo, até pela natureza que o contrato do plano de saúde, ele carrega. Porque dentro do direito, Jefferson, a gente fala uma coisa bastante interessante, que é um contrato aleatório. O que isso significa? É um contrato que depende da alea, e alea em latim é sorte. Então vai depender da sorte e da saúde do consumidor, do segurado, e não necessariamente da boa vontade do plano de saúde. Então isso é muito claro. Então, a partir do momento que você ingressa num plano de saúde e a seguradora, a companhia, o plano, ele aceita você, ele está comprando um risco. E se ele compra um risco, ele tem que pagar por esse risco.
Porque ninguém quer ficar doente e ninguém faz para ficar doente absolutamente nada. Então, se o plano ele te aceita, ele te adere, ele obrigatoriamente está comprando um risco, é uma carteira de risco que ele tem que assumir. A gente não pode simplesmente deixar o segurado, o consumidor pagando a sorte dele e não ter o atendimento necessário. Por isso que esse julgamento é tão importante, por isso que essa situação junto ao STJ está suspensa, e essa situação ela deve sim trazer uma reviravolta, seja positiva ou negativa, junto a todos os nossos segurados em todo o Brasil, após a deliberação final do STJ. Julgamento super importante esse. Foi iniciado em setembro do ano passado, por hora suspenso. Isso. E por enquanto, então, nada definido. Muito obrigado ao Washington Fonseca, que é especializado em Direito Médico, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e membro da Ibero-American Eco-Bioethics Network for Education, Science and Technology da Unesco. Um prazer tê-lo aqui conosco, seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, Washington. Muito obrigado, um abraço a todos, uma boa semana. E vamos continuar se cuidando aí nessa pandemia, que é muito importante, que a gente já está na reta final. Certamente, a gente torce por isso. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 7:17 na Tarde FM.